Olá, amigos do canal do Código. Aqui é o William Honda e hoje falaremos sobre a busca binária recursiva. Esse problema é um problema já tratado aqui no canal do Código. A gente tratou da busca binária iterativa, né, que era utilizando vetores e laços, e agora a gente vai resolver esse mesmo problema, só que usando recursão. Se você não viu o vídeo da busca binária iterativa, é só clicar nessa anotação que está aparecendo aqui na tela, e aí você é direcionado para outro vídeo, beleza? Bom, na busca binária, seja ela iterativa ou recursiva, a gente tem que lidar com um array ou vetor ordenado. Isso significa que todos os elementos eles têm que estar em ordem crescente ou decrescente. Né? Isso aí não tem problema se ele crescente ou decrescente, só que vai depender da abordagem do algoritmo. Nesse caso, a gente está lidando com vetores ordenados crescentemente. Então percebam que esse vetor no exemplo aqui tem 9 elementos, e os 9 elementos, os números dentro desse array, eles estão ordenados de forma que o menor é o primeiro e o último é o maior elemento do array, ok? Tá, então só para explicar um pouco aí sobre a busca binária, diferente da busca linear, né? A busca binária ela faz menos comparações, então a gente vai falar um pouco disso aí em um próximo vídeo sobre complexidade assintótica, que a busca linear ela tem que percorrer obrigatoriamente, ou no pior caso lá, ela percorre todos os elementos do vetor. Agora, na busca binária não, na busca binária ela faz menos comparações, né? Então a gente vai explicar isso em um outro momento. Então só para exemplificar, para quem ainda não sabe a teoria de busca binária, vou fazer um exemplo aqui com o elemento 333 e eu vou tentar encontrar ele nesse vetor, né? Então, como que trabalharia a busca binária? Primeiramente, a gente teria duas variáveis, né, que é o que eu representei como E e D. O E a gente vai trabalhar no nosso algoritmo e a gente vai chamar ele de menor. E o D é a maior, ele guarda o maior índice nesse momento. Então, o E vale 0 e o D vale 8, que é o último elemento do vetor. E aí, a partir disso, a gente vai identificar o meio do vetor. Então, para obter isso, a gente pega os dois índices, no caso 0 e 8, soma eles. Então, 0 mais 8 vai dar 8, e divide eles por 2, que aí vai ficar igual a 4. Então, a gente identifica nessa variável m que o elemento 4, né, no caso 555, é o elemento que está no meio do vetor. E aí, a nossa verificação no algoritmo consiste em comparar se aquele elemento que está na posição no índice m é igual ao elemento desejado. Então, nesse caso, não. Na verdade, o elemento desejado ele é menor que o elemento que está ali no índice m do vetor, né? Se ele é menor, se ele não é igual e ele é menor, então a gente não precisa considerar mais os elementos de 5 a 8. A gente vai só considerar, fazer a nossa busca entre os elementos de 0 a 3, que são os elementos marcados em verde aí nessa figura. E aí, recursivamente, a gente vai fazer a busca agora, nesse mesmo processo, somente nesses 4 índices, ok? Então, o E continua sendo 0 e o D ele vai ser o M menos 1. Agora, novamente, a gente vai ter que calcular a média. Então, 0 mais 3, 3 dividido por 2, 2 é 1,5, né? E como a gente está lidando com índices inteiros, não existe um índice 1,5 num vetor, então a gente arredonda ele para 1. Então, 1 vai ser o nosso elemento meio aí, representado pela variável m, que a gente vai comparar com o elemento desejado. Ele não é igual, né? Porque o elemento é o 222 e ali é o 333, só que o 333 é maior. Então, não precisamos considerar a nossa busca no 0 mais. A gente vai se concentrar entre os elementos dos índices 2 e 3, certo? Recursivamente, a gente vai, então, mudar o valor do E, da variável menor, para 2. Né? Então, é aí que a gente vai fazer a nossa busca. Recursivamente, 2 mais 3, 5. 5 dividido por 2, 2,5, e arredonda para baixo, 2. Então, o 2 vai ser o meio, nesse caso aqui, na verdade, é o cara que a gente vai fazer a nossa comparação. E,
Aqui a gente está verificando que o elemento desse índice é igual ao elemento desejado. Então a gente encontrou o nosso elemento. Ok? Então a gente pode retornar para o usuário lá, enfim, para o nosso programa, que o nosso cara foi encontrado. Beleza? Bom, isso é um pouco da teoria aí de busca binária, né? Assim, uma mini aula aí sobre esse assunto. É claro que a gente vai agora fazer um pouco de código, mas você tem que analisar também as outras situações. Por exemplo, e se a gente quer encontrar um elemento que não está no vetor, como é que o algoritmo trabalharia? Então eu vou deixar aí, a gente vai fazer um código agora, mas eu vou deixar um exercício para você pensar como é que o algoritmo se comportaria para elementos que não existem no vetor. Quer dizer, como é que ele vai, o que ele vai fazer e como que ele vai parar, né? Qual que é a condição de parada nesse caso, ok? Bom, então vamos ao código. Eu vou escrever ele agora em Java, né? Então vou abrir aqui o nosso amigo Eclipse. Pessoal, se vocês nunca utilizaram Eclipse aí, ou não tem Java instalado na máquina, eu recomendo que vocês assistam a aula 2, que eu vou colocar aqui uma anotação aqui do lado direito com um link, né? Então, lá na aula 2 de Java, que a gente está fazendo uma série aí de vídeos sobre aprender lógica de programação com Java, lá nós ensinamos como instalar o Java na sua máquina e como instalar a biblioteca, o JDK e inclusive o Eclipse lá para você executar ele. Ok? Então, bom, quem ainda não tem instalado, basta assistir esse outro vídeo aqui que você vai ter ele na sua máquina. Beleza? Então aqui temos eu fiz aqui uma classe, né, um programa chamado busca binária recursiva, e até agora a gente tem um método principal main aí, onde está vazio, né? Bom, para facilitar para vocês aí, eu vou tentar aumentar essa fonte. Então eu vi aqui nas fontes do sistema, eu vou aumentar um pouco aqui para ficar mais fácil para a gente visualizar. Bom, acho que agora está o suficiente, né? Bom, beleza. Então, a gente precisa, primeiramente, eu vou criar basicamente aquele método que eu expliquei na aula de vocês, só na aula agora, só que aqui no Eclipse. Né? Então, eu vou criar uma função ou método, né, chamado busca binária recursiva. E essa busca binária recursiva vai fazer o seguinte, ele vai receber um array, e vai receber um índice que eu quero encontrar, certo? Na verdade, é o elemento que eu quero buscar, certo? Elemento. Beleza? Essa busca binária recursiva, ela vai usar uma outra função que a gente vai criar agora, que é o public busca recursiva. Essa busca recursiva, ela vai receber o nosso mesmo vetor, o nosso mesmo array. Ela vai receber o elemento que eu quero buscar no vetor. E aí, ele vai receber o menor e o maior. Ok? É claro, faltou o elemento de retorno aqui, que é o int. Beleza. Então, esse busca recursiva, ela vai ser chamado pela busca binária recursiva, e é aqui que ele vai rodar várias vezes, vão ser feitas chamadas recursivas, até encontrar o elemento desejado ou não encontrar. Então, o ponto que a gente tem que colocar na recursão é o seguinte, justamente
qual que são os casos base, quer dizer, os casos de todos os casos que a gente pode encontrar durante a nossa recursão. Então, primeiramente eu vou criar aquela média que eu falei para vocês, né? Então, média vai ser sempre igual a menor mais maior dividido por 2. E aí eu vou verificar se, vamos lá. Então agora nossas verificações. Se o menor, quer dizer, o índice menor, ele for maior que o índice maior, quer dizer, se por acaso o E e o D naquela figura eles se inverterem, quer dizer que eu não encontrei o cara. Então isso aí já é uma dica aí daquele exercício aí para você que eu deixei para vocês pensarem. Beleza? Então se o menor for maior que o maior, eu retorno menos 1. Então é o caso de eu não encontrar o elemento. Se não, né, então se não entrar nesse caso aqui, eu vou verificar se o elemento que está no índice média é igual o cara que eu estou querendo, o elemento que eu quero buscar. Se ele for, eu retorno o índice médio. Beleza? Então esses são dois casos base, quer dizer, ou eu não encontrei, ou eu encontrei o elemento, ok? E aí, os outros dois casos são o seguinte, se eu não é igual, quer dizer, se aquele elemento da média não é igual, eu prefiro ver se o cara que está lá, ele é menor que o elemento. Então, se o elemento da média for menor que o elemento, significa que eu tenho que considerar o lado direito do vetor. Então, nesse caso, eu vou fazer uma outra busca recursiva aqui. E aí eu vou jogar o próprio array, o próprio elemento que eu quero buscar. A média. Nesse caso, então, quem vai ser o menor, né? O novo menor aqui, que eu vou chamar recursivamente, vai ser a média mais 1, que é o próximo da direita da média, né? E o último elemento vai ser o maior, né? Então eu pego o lado direito do vetor a partir da média, certo? Então, se não, quer dizer que o elemento ele é maior que a média. Se ele for maior, desculpa, então se ele entrar nesse else, significa que aquele elemento que está na posição média ele é maior que o cara que eu estou buscando. Então, se ele é maior, eu preciso considerar a parte esquerda agora do vetor. Então, busca recursiva, array, elemento, aí eu considero o menor e a média menos 1. Beleza? Então, são os 4 casos aí dessa busca recursiva. Tá. Agora, a gente precisa voltar aqui para a busca binária recursiva. Está faltando um int aqui. E aí eu vou chamar, a partir de um array e um elemento, eu preciso inicializar essa busca recursiva. Então eu vou retornar a busca recursiva inicializando ele com valores. Então o array continua aqui, o elemento continua aqui, o menor vai ser o 0 e o maior vai ser o array.length, que é o tamanho do array, menos 1. Certo? Então, basicamente esse é o código da busca binária recursiva. Eu preciso de um cara para inicializar as buscas recursivas e esse cara aqui que faz toda a recursão, faz toda a mágica aí do nosso projeto. Beleza? Agora vamos testar o nosso algoritmo, né? Então eu vou criar aqui um array, int array, e aí eu vou preencher, inicializar ele com alguns valores aleatórios aqui,
colocar vários valores aqui, certo? Bom, a gente pode ordenar esse array aqui, usando uma função chamada arrays.sort do Java. Isso aqui é uma função que já vem aí do Java, né? Quer dizer, ele pega aquele vetor e ele ordena ele, né? Aqui você poderia ter utilizado algum método de recursão, que a gente vai explicar em outros vídeos. E agora sim a gente pode fazer buscas usando a nossa busca binária recursiva. Então, eu vou imprimir aqui. Para deixar mais didático, colocar resultado, recebe quem? Busca binária recursiva, com o meu array, e aí eu quero colocar o elemento, que eu quero buscar, que nesse caso aqui vamos tentar buscar um elemento 3. Então, array e elemento. Se esse cara aqui, esse resultado, ele for menor do que 0, eu imprimo na tela que não foi encontrado o elemento desejado, né? Então, elemento não encontrado. Caso contrário, elemento encontrado na posição, e aí eu coloco o índice que ele vai me devolver. Melhor no índice, né? Beleza? Então nesse caso, pessoal, o elemento 3 ele está ali no nosso array, né? Então esse array vai ser ordenado e aí eu vou tentar buscar ele no índice do vetor que eu passei. Então se a gente executar o nosso programa, beleza, ó, ele foi encontrado no índice 2. Né? Por quê? O que aconteceu aqui? Ele foi ordenado, então esse 1 provavelmente foi o primeiro, 0, né? Índice 0, índice 1, índice 2. Beleza? Então vamos tentar o 5. Beleza? Índice 3. Agora vamos tentar o 12, que é o último. Beleza? Foi encontrado no índice 7. Então, pessoal, aparentemente aí tudo nos conformes está funcionando para elementos que estão no vetor. Agora vamos tentar um elemento que não está lá, por exemplo, aqui o 80, né? O 80 não existe no nosso array. Será que ele vai imprimir o... Ele imprimiu a mensagem correta, elemento não encontrado. Beleza? Para quem não sabe, esse system.err aqui, ele é um comando que imprime mensagem de erro na tela do console do Java. Então por isso que aparece vermelhinho, bonitinho aqui, né? Ok, e o out, bom, o out você já conhece, é o que imprime mensagens comuns aí na tela do usuário. Beleza, pessoal? Bom, se gostou do vídeo, dá um like aqui, não deixe de curtir a nossa página aqui, clique no botão seguir aqui no nosso canal, assinar o nosso canal do Código. Toda semana estamos publicando vídeos novos, né? Espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida ou comentário, coloque aqui, não deixe de interagir com a gente. Sempre estamos olhando aqui os comentários, respondendo todos, né? E, bom, é isso. Um abraço.